Pronto, estou gravando, então vamos orar e vamos começar o estudo de hoje, tá? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela oportunidade que a gente tem de estar estudando a Tua Palavra. Nós nos colocamos diante do Senhor, pedindo que o Teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações e agradecidos, Deus, por tudo que o Senhor já tem falado conosco. Pedimos que o Senhor nos guie através da Tua Palavra, que a Tua Palavra, que é a verdade absoluta para nós queremos olhar para a Tua Palavra e enxergar o Senhor, estar perto do Senhor, ser moldado pelo Senhor em nossas vidas. Abençoa essa nossa reclusão social e abençoa, Deus, as famílias da nossa igreja que têm participado, que têm acompanhado esses estudos bíblicos também e nos protege, Senhor, dessa pandemia, que o Senhor esteja à frente de tudo e que o Senhor seja o escudo e a nossa torre forte que nos protege e que nos dá vitória todos os dias, Pai. Mais uma vez, confiamos a nossa vida em Ti, pedimos a Tua direção, a Tua bênção, que o Senhor nos guie e nos abençoe através da devocional de hoje. Pedimos que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, que o Teu Espírito Santo nos ensine, nos molde, e que não seja a falha humana, Senhor, que não seja só informação histórica e de conteúdo, mas que sim o Senhor possa, através do Teu Espírito Santo, falar com cada um de nós. Colocamos essa devocional nas Tuas mãos, em louvor e em adoração a Ti, é o que nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos lá, a gente vai... Então, assim, vamos lá, está com a sua Bíblia aí do seu lado, eu vou dar uma passada bem rápida do capítulo 16 até o 21 para a gente poder se situar o que está acontecendo aqui. Muita coisa está acontecendo aqui, né? E a gente terminou no sábado olhando para Absalão perseguindo Davi, e eu queria que a gente pudesse voltar um pouquinho aqui no capítulo 16, né? Então, de 1 a 4 tem a história de Zipa, que era uma pessoa que cuidava do Mefibosete, que era aquele neto de Saul, né? E ela parece que essa pessoa conta uma mentira para Davi. No versículo 5 ao 14, um tal de Simei, que era um camarada de uma tribo, ele começa a amaldiçoar o Davi, né? Versículo 15 a 19 aparece um tal de Husai, né? Que ele se torna leal a Absalão, mas no fundo ele tinha uma certa dualidade, né, em relação à ordem de reis, porque ele estava fazendo um compromisso com o Absalão, mas ele também tinha uma certeza de que Davi ainda era ungido e era rei. Versículo 20 ao 27, surge uma ideia muito pecaminosa de um tal de Aitofel, que ele fala pro Absalão que ele precisava possuir as concubinas do Davi para mostrar que ele era rei, sabe? De certa maneira, um cara que não é rei precisa mostrar para os outros que ele é rei. Então, assim, ele montou uma cabana no meio da cidade e ele teve relações com todas as concubinas de Davi. Isso confirma uma daquelas promessas de Deus, quando Davi pede perdão por pecar com Batseba às escondidas, e que Deus falou assim: o que você fez às escondidas vai ser feito contra você à luz do dia, né?
Não sei se vocês lembram desse episódio, mas aí isso está se cumprindo como um tipo de um castigo na vida do Davi, né? E isso para mim é um negócio terrível. É interessante que a gente nós precisamos olhar para a palavra de Deus, não com um critério de achar que a Bíblia está errada, mas com o critério de enxergar o certo e o errado, né? Então, assim, nós precisamos ter esse tipo de olhar. Vai para o capítulo 17, no capítulo 17, o Aitofel e o Hussai dão conselhos para o Absalão. O conselho de Aitofel é recusado porque o Hussai apresenta um projeto melhor. Isso chega até ser algo interessante, porque isso tem um ar de empresa, né? Uma pessoa vem dar um conselho, apresenta um projeto, aí o outro vem, quebra o projeto do outro, apresenta um projeto melhor. Mas eu acho que o projeto do Hussai era melhor porque eles iam ganhar tempo, ele ia ganhar tempo para avisar o Davi para ele fugir ou para ele ir para um outro lugar, né? Então, assim, o Hussai também ganha tempo falando que ele precisa, o Absalão precisa montar um exército maior para atacar Davi. E realmente, Davi tinha um exército muito forte, muito bom. Eram menos guerreiros, mas eram os melhores, né? Então, o Hussai, ele começa a fazer essa articulação de mandar informações para o Davi antes das coisas acontecerem. Então, por isso que eu vejo que o Hussai, ao mesmo tempo que ele apoiava Absalão, ele também tinha uma certa lealdade com o Davi. No versículo 19, os espiões, então, eles são escondidos por uma mulher. 22, o Davi recebe a informação, atravessa o Rio Jordão. E no 23, a gente vê que aquele Aitofel, que era um dos conselheiros, terríveis conselheiros de Absalão, ele comete suicídio, né? E a gente vê aqui mais um suicídio na Bíblia. Não vou entrar nesse assunto, mas é um assunto que a gente podia trabalhar também, mas eu não vou entrar aqui. Versículo 25, entra um comandante chamado Amasa, de Absalão, e o Absalão, 26, Absalão acampa em Gileade, 27, Davi em Manaim recebe o apoio de 3 frentes, né? Do Sobi, do Maqui e do Barzilai, e termina aqui o capítulo 17, entra o capítulo 18. No capítulo 18, a gente aqui a gente ouve sobre os comandantes, né? Os comandantes, os capitães de 1000 e capitães de 100. O exército de Davi, ele se divide em 3 companhias. Um é liderado por Joabe, um é liderado por Absai e outro é liderado por Itaí. E e é interessante que esses 3 comandos, né, é uma estratégia de Davi para se proteger do ataque que vai vir de Absalão. Só que o versículo 5 fala que o Davi faz algo muito estranho, né? Porque se a gente pensar bem, o Absalão está montando um exército gigantesco para matar e acabar com o Davi. E no versículo 5, o Davi dá uma instrução para os 3 comandantes, né? Para o Joabe, o Absai e o Itaí. Fala assim, tratem bem o jovem Absalão, né? E para mim, é uma coisa estranha, né? Assim, para nós, acho que para todos nós, seres humanos normais, falar para tratar bem os nossos inimigos, aqueles que nos perseguem, aqueles que nos fazem mal, né? Tanta gente tenta fazer mal e faz mal para nós, né? Para as nossas vidas, e a gente olha aqui Davi falando, trate bem o jovem Absalão. Versículo 6, então, começa essa batalha lá em Efraim. Versículo 7 diz que o exército de Davi vence os israelitas. Houveram 20.000 mortos, né? O versículo 9, Absalão ficou pendurado nos galhos, uma morte tão boba, né? Absalão estava em cima de um jumento, e aí o jumento passa debaixo de uma árvore e bate.
o Absalão ficar preso com o pescoço num galho pendurado, né? Um negócio tão bobo. E aí o Joabe fica sabendo que o Absalão está lá preso na árvore. O Joabe vai lá e manda os escudeiros atirarem em Absalão e matam o Absalão, né? E esse é o capítulo 18, a morte de Absalão. E a gente entra no capítulo 19. Vamos lá. Estou passando bem rápido mesmo, pessoal, que esses não são os nossos capítulos de hoje. O capítulo 19, então, Joabe, ele então... não, o que acontece aqui é que o Davi entra em luto porque ficou sabendo, Davi fica sabendo que o Absalão morreu, né? Essa morte de Absalão deixa o Davi tão triste, né? Davi, ele entra em luto. Ele é interessante como termina o capítulo 18 com Davi falando assim: meu filho Absalão, quem me dera que eu morresse por ti, Absalão, meu filho, né? Então, assim, por pior que seja o filho, é complicado que o pai e a mãe não conseguem deixar de amar, né? Eu já vi isso muito em muitas famílias, por ser pastor e acompanhar muitas famílias, até dentro da minha própria família, a gente enxerga isso, né? Por pior que seja o filho, os pais não conseguem deixar de amar. Se você for pensar, né? Quando você tem aquelas visitas nos presídios, né? A fila enorme de mãe querendo entrar para ver os seus filhos, e talvez eles tenham cometido pecados hediondos, crimes hediondos na sociedade. Esse negócio do amor paterno e materno é um negócio difícil de entender. Mas, voltando para o capítulo 19, Davi ele está em luto, e Davi coloca todo o exército, também fica em luto, em silêncio. Mas aí o Joabe, versículo 5 e versículo 6, é muito interessante. O Joabe faz uma reclamação aqui, uma reclamação pertinente, né? O Joabe, ele fala assim: pô, Davi, então quer dizer que a gente que lutou por você e que deu nosso sangue por você lá naquela batalha, você preferia que a gente tivesse morto e que o seu filho que está querendo te matar tivesse vivo, né? E é uma forma interessante como Joabe, na sua ousadia, ele aconselha Davi, o versículo 7 fala assim: Davi, levanta do seu lugar aí, deixa um pouquinho esse seu luto e vai lá falar com o teu exército. E fala para eles, agradece o seu exército porque eles lutaram com você, venceram seus inimigos, né? E acho muito interessante essa ideia de que o Davi levantou e obedeceu um comandante dele, você entende? Eu acho que isso é algo importante. Nós temos líderes, todos nós temos líderes, né? Falando isso com a nossa igreja, por exemplo, né? Ou da nossa denominação, nós temos líderes, mas não significa que porque nós somos subordinados à nossa liderança, que a gente não tenha uma voz de reprovação ou uma voz de consciência em relação à nossa liderança. Porque, mais uma vez, todo líder é falho, todo líder é humano, todo líder está sujeito a errar. Então, de repente, a gente precisa entender até que nós, como pessoas que temos líderes, nós também temos que nos posicionar para conscientizar de certas falhas dentro da nossa liderança. Com todo respeito ao nosso líder que foi colocado lá por Deus, mas nós temos também essa eu não digo obrigação, mas esse direito e essa incumbência de revelar aquilo que nós entendemos certo diante do Senhor para as nossas lideranças, né? Então, Joabe foi muito corajoso e ele conseguiu até dar uma consertada aqui em relação a esse luto e essa declaração que Davi fez para o seu exército. Versículo 24 a 28,
do 19, a gente vê que depois que o Davi volta para Jerusalém, o Davi encontra com Mefibosete, aquele neto de Saul que era paralítico, né? E esse Mefibosete, então, ele conta a verdadeira história, que ele não conseguiu acompanhar Davi na fuga dele de Absalão, porque ele era aleijado e porque ele pediu para o escudeiro dele preparar o cavalo, o camarada não preparou e ele acabou essa lá em Jerusalém, né? Então, assim, o Davi, então, enxergou esse erro essa falha, porque ele tinha dado toda a herança do Mefibosete, ele deu para aquele tal de Zipa. E aí Davi se arrepende e fala assim, não, fazer o seguinte, então, Zipa e Mefibosete, vocês dividem aquela herança. Mas é interessante que o versículo 30 do capítulo 19, no versículo 30, o Mefibosete, ele fala assim, não, deixa o Zipa ficar com tudo, porque o meu relacionamento com você, rei Davi, é mais importante do que o material. E essa é uma lição importante, né, que eu quero assim que a gente olhe para isso, depois olha com carinho, não é o texto de hoje, mas olha com carinho isso, e daqui a pouco a gente vai ver uma história muito bizarra daqueles filhos de Rispa, os descendentes de Saul que foram mortos, né? Os 7, aqueles gibeonitas pediram 7 descendentes de Saul para serem sacrificados, né? E o Mefibosete foi poupado. Eu vou falar isso daqui a pouco, mas guarda isso. É interessante essa atitude de Mefibosete, que ao invés de querer o material, ele considerou algo mais importante do que as riquezas materiais, que era o quê? Estar junto com Davi. E que, de certa maneira, nós podemos olhar essa situação como uma posição de Mefibosete em preferir o relacionamento com Deus do que receber bênçãos materiais. Isso vai até contra a questão da teologia da prosperidade, que eu já falei alguma coisa com vocês aqui, né? Então, essa atitude de Mefibosete foi muito interessante. Aí também tem outra atitude bonita do Barzilai, versículo 31 até o 37, né? E o Davi entende que esse Barzilai ajudou o Davi a atravessar o Jordão e ir em diante para Jerusalém, voltando para ser o rei de Israel. E esse Barzilai, então, diz aqui que ele tinha 80 anos. E aí o Davi fala assim, Barzilai, vem comigo que eu vou cuidar de você. Vem comigo que eu vou te tratar bem, eu vou te retribuir tudo aquilo que Vem mais pra cá. Me fez, tudo aquilo que você me ajudou, né? Então, assim, eu vou te retribuir isso. Mas o que acontece é que o Barzilai, ele fala assim, não, Davi, por favor, me deixa ficar aqui. Me deixa ficar na minha terra. Eu já sou uma pessoa de idade. Eu já sou uma pessoa de idade e eu queria ficar na minha terra e morrer na minha terra, né? E é uma atitude que o Barzilai tem e fala assim, mas leva o Quimã, né? Ele chama esse outro rapaz, não sei quantos anos ele tinha, vou chamar ele de rapaz, né? Porque abaixo de 80 anos todo mundo é rapaz, né? Então chamou esse rapaz para ir com o Davi, e o Davi, então, de uma certa forma, abençoa esse Quimã, olhando para a vida do Barzilai, e talvez Quimã seja alguém que vai absorver e vai ser discipulado, vai ser treinado para ser alguém que enxerga as coisas boas. Débora, parada. Estou fazendo barulho. Que esse Quimã vai poder... espera um pouquinho, pessoal. Estou fazendo barulho, Débora. Está entrando o barulho. Então, esse Quimã vai receber do Davi toda a direção o Quimã vai receber do Davi, né? O 38 ao 43 é uma conversa
dos israelitas com os homens de Judá. Então, os dois povos começaram a conversar. Passando para o capítulo 20, então. Capítulo 20, a gente vê que aparece um tal de Seba, que diz a palavra de Deus que era uma pessoa desordeira, mas que ele conseguiu fazer muitos adeptos dele e contra Davi. Os homens de Judá acompanham Davi até Jerusalém. Versículo 3 diz que as concubinas, lembra que o Absalão possuiu todas as concubinas de Davi, né, à luz do dia, e as concubinas elas foram confinadas num local. Davi nunca mais teve relações com essas concubinas, e elas foram tratadas como viúvas, né? Não vou me deter aqui também tem uma questão para estudar, mas não vou me deter nisso para a gente prosseguir o nosso devocional, senão a gente não acaba hoje. Versículo 6, o Davi envia o Absai para parar essa manipulação em massa do Seba, e os soldados do Joabe se juntam a Absai. Versículo 9 a 10, Joabe mata Amasa, que era um daqueles comandantes do Absalão, né? Versículo 14 ao 22, entregam o Seba, ele se prende dentro de uma cidade, ele fica resguardado dentro de uma cidade, e aí o exército de Joabe, ele diz que vai destruir tudo, mas aí uma mulher, interessante que uma mulher dessa cidade falou assim, não destrói tudo, né? O que você quer? E o Joabe falou assim, não, eu quero só a cabeça do Seba. E aí mataram o Seba e jogaram a cabeça dele e levaram a cabeça dele e acabou, interrompeu a destruição, tá? Bom, vamos entrar no capítulo 21, que seria o capítulo de hoje, né? 21 a 24, e hoje a gente acaba o livro de 2 Samuel. A gente acaba o livro de 2 Samuel aqui com essa devocional de hoje, tá? Então, o capítulo 21, ele começa falando sobre uma certa fome, né? Uma fome que surgiu ali no reinado de Davi, e que essa fome tinha algo que precisava consertar em relação a Deus. Então, diz o versículo 1 que o Davi consultou o Senhor, e o Senhor lhe disse: a culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Então, assim, o capítulo 21 começa com essa declaração de Deus. Davi pergunta por que dessa fome, e Deus, ele então revela para Davi sobre essa questão dos gibeonitas, né? Então assim, essa questão dos gibeonitas começa lá em Josué, quando Josué está entrando na terra de Canaã, e Josué, quando se deparou com os gibeonitas, o Josué falou assim: eu vou preservar a sua cidade, vou preservar vocês, e vocês não vão ser mortos, vocês vão viver. Só que aí, quando entrou o reinado de Saul, e Saul, ele decidiu exterminar os gibeonitas. Então, assim, muitos gibeonitas morreram nas mãos do Saul, sendo que esses gibeonitas, eles tinham recebido, de certa maneira, uma promessa para que eles não seriam aniquilados, eles não seriam aniquilados pelo povo de Deus, mas o Saul foi lá e exterminou. Então, essa seria a explicação do porquê que a fome estava acontecendo. E a fome, pessoal, está baseada na ausência de chuva da região, porque se você não tem chuva na região, você não tem produção. E se você não tem produção, você passa fome, né? Então, assim, essa era a lógica meio que da época, que a ausência de chuva levava as pessoas a não terem produção de comida e gerava fome na região. Então, o povo aqui estava passando fome, e Davi, então, vai até os gibeonitas e procura uma reconciliação.
E aí Davi pergunta: o que que vocês querem, né, para a gente se reconciliar, para voltar essa aliança entre eles e haver o perdão de um erro, de um pecado, né? E aí os gibeonitas eles falam assim: olha, a gente não quer dinheiro, a gente não quer matar ninguém, mas a gente quer justiça em relação ao pecado de Saul, né? E aí eles pedem 7 descendentes de Saul, e aí desses descendentes aparecem os 2 filhos de Rispá, que é o Armani e Mefibosete, lembrando que esse Mefibosete aqui não é o Mefibosete que a gente está falando, que é o neto de Saul. É outro Mefibosete, filho de Rispá. Rispá era uma das mulheres de Saul. E mais 5 filhos de Merabi. Então deu 7 descendentes de Saul. E o que os gibeonitas queriam era 7 descendentes de Saul para serem castigados, e seria um sacrifício de expiação, um sacrifício de perdão esses homens. Fica muita coisa aqui no ar para a gente pensar, né? Será que isso era algo que Deus se agradava? Com certeza não tinha o agrado de Deus, porque nos mandamentos a gente sabe que o mandamento dizia: não matarás. Nunca foi bem quisto o sacrifício de seres humanos, né? Até então. Por quê? Porque todo sacrifício era feito por animais e nunca por seres humanos. Não tinha, Deus não aprovava esse sacrifício de seres humanos. Então, assim, de certa maneira, a gente vê que isso aqui era algo estranho. Talvez a gente até pense: não, mas como os gibeonitas não eram do povo de Israel, então eles não seguiam essas leis, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem aí uma direção vinda do próprio rei Davi e escolheu eles. E interessante que dos descendentes de Davi, ele não escolheu o Mefibosete, que era neto de Saul, aquele aleijado, né? E eu queria trazer uma pergunta daqui a pouco para vocês em relação a isso, né? O versículo 9, então, os gibeonitas, eles executam, enforcam esses sete descendentes de Davi no primeiro dia das colheitas, Versículo 10 começa a falar sobre essa Rispa, a Rispá, na verdade, acho que muita gente chama de Rispá. Rispá era uma mãe, e ela coloca pano de saco, ela veste pano de saco, é aquela atitude que alguns rasgam as suas vestes, alguns jogam cinza sobre a sua cabeça, ou alguns vestem pano de saco, mas assim, essa aqui é uma atitude de indignação, né? Essa mãe Rispa, ela fica indignada, né? Mais uma vez a gente fica aqui pensando, assim como a gente trouxe aquela questão de Acã, por que a família de Acã teve que ser morta? Porque se o pecado era só o pecado de Acã, por que a família do Acã tinha que ser morta? E mais uma vez a gente vê aqui essa questão de que Deus ele está trazendo a punição não só para uma pessoa individual, mas para toda a família. Por que quando essa ira de Deus, esse castigo de matar todas as pessoas ao invés de matar uma só, né, de punir uma só? E a gente vê que existia essa questão de punição para a família, ou para a comunidade, ou para o clã daquela época, né? O que acontece aqui, vou dar uma paradinha e eu vou falar um pouquinho sobre essa Rispa, que eu acho que é muito interessante, essa questão dessa mulher, dessa mãe zelosa, né? O que acontece é que essa Rispa, essa mãe, ao ver que os filhos dela foram enforcados e viraram um sacrifício de expiação, um sacrifício de perdão, e eles ficaram pendurados, e por eles
serem feitos dessa maneira pelos gibeonitas, eles iam, na verdade, eles iam ficar pendurados ali até acabar com todo o corpo deles. E aí o que acontece é que essa mulher, ela montou um acampamento do lado dos corpos dos filhos dela, e ela ficou lá e não deixou as aves de rapina e os animais comerem os corpos dos seus filhos, que isso, na verdade, tinha um ar de maldição, né? Tinha uma questão de maldição em relação ao povo. Eu não lembro onde que eu anotei aqui, mas em Deuteronômio fala sobre essa questão de que os corpos que são comidos pelas aves de rapina, pelos cachorros, pelos animais, são pessoas que foram amaldiçoadas, e de uma certa maneira essa rispa ela ficou lá com um pedaço de pau, sei lá o que, espantando todos esses animais para que o corpo dos seus filhos não fossem consumidos pelas aves de rapina. E aí traz aqui muitos trazem uma comparação e um ensinamento sobre mãe, né? Eu sei que tem muitas mães aqui com a gente. Eu já fiz essa pregação uma vez também sobre a rispar no Dia das Mães. Eu sei que é uma história meio escabrosa aí, meio tenebrosa, mas assim, enquanto os filhos dessa mulher não fossem enterrados dignamente, de uma certa maneira, a alma desses filhos ainda estava viva, e essa mulher, de uma certa maneira, ela estava preservando o corpo desses filhos, porque ela tinha um zelo muito grande pelos seus filhos. E aí vem uma certa... Aqui a gente está fazendo uma certa alegoria em cima desse texto, mas uma alegoria para a gente olhar para as atitudes de uma mãe, né? Você que é mãe, né? Você que é mãe, acho que é interessante essa questão. Essa mulher, ela não... acho que 4 lições que a gente vê em cima dessa mãe zelosa, da Rispa. Primeiro, ela não se desanima com a dificuldade, né? Eu sei que muitas mães aí estão ficando de cabelo em pé, de ter que ficar com as crianças 24 horas por dia, já estamos no 16º, alguns já estão há 20 dias com as crianças enfurnadas em casa, e as crianças fazendo bagunça, e as crianças, né? As minhas aqui resolveram fazer um acampamento na varanda, né? Montaram uma tenda e jogaram os colchão lá, falaram que iam dormir fora. Dormir fora significa dormir na varanda, né? Era uma bagunça aqui, estão fazendo bagunça. Aí quer comer isso, quer comer aquilo, começa a correr, começa a gritar. Parece que a criança começa a bater um certo problema psicológico de tanto tempo que eles ficam enfurnados no lugar só. Mas assim, o que eu digo assim, algumas características de uma mãe zelosa, né? Eu queria trazer isso para vocês. Primeiro, é uma mãe que não desanima diante da dificuldade. Segundo, uma mãe que não considera a perda de tempo com os filhos, né? Então, assim, para muitos, aquela rispar, ficar espantando os animais, era uma perda de tempo. Ela não devia ficar fazendo isso, mas para as mães, nunca deveria ser perda de tempo, gastar tempo com seus filhos. Mulher, mas por que você está brincando de carrinho com seu filho? Por que você vai fazer uma coisa útil? Não, eu acho que essa é uma questão que nunca é perda de tempo você investir tempo com seus filhos. Invista tempo. Pode parecer fútil, para outras pessoas pode até parecer inútil, mas que você tenha essa valorização de que não tem tempo perdido quando você passa tempo com as suas crianças, né? É muito interessante. Aqui em casa, a gente começou a inventar coisa para as crianças fazer, e a Débora inventou aqui de fazer cartão de Natal, né? Então, as meninas começaram a pintar cartão de Natal, e elas vão vender o cartão de Natal. E aí, assim, eu acho que elas produziram, sei lá, uns 50 cartões de Natal aqui. Mas, assim, e aí eu falando para a Débora,
fico pensando, né? Pô, tanta coisa útil que você podia estar fazendo. Você está aí pintando o cartão de Natal, Natal só no final do ano e você está pintando. Mas, assim, de certa maneira, acho que isso, para algumas pessoas, pode parecer algo inútil, algo fútil, mas as mães zelosas, mães que realmente estão cuidando bem dos seus filhos, nunca acham isso inútil, né? Mas, pelo contrário, acham que isso não é perda de tempo. Terceira coisa que eu vejo de ensinamento para uma mãe zelosa na vida da Rispá é que essa Rispá, de uma certa maneira, ela estava 24 horas atenta aos seus filhos, ou seja, isso nos faz pensar que uma mãe zelosa é uma mãe que ora pelos seus filhos, é uma mãe que cobre os seus filhos com as suas orações, né? Então, por isso, não deixe de orar pelos seus filhos, né? A cada dia, né? Citando nome por nome as características dos seus filhos. E última lição que eu vejo na vida dessa Rispá é que ela investe a sua vida para o futuro dos seus filhos, né? Então, apesar da gente olhar essa situação meio escabrosa da Rispá, ela estava investindo a sua vida, ela estava gastando da sua vida para o futuro dos seus filhos. E acho que isso é um ensinamento que essa mulher traz para nós, né? As mães zelosas são aquelas que gastam a sua vida para investir no futuro dos seus filhos, né? E aquelas que já formaram seus filhos e olham seus filhos bem-sucedidos, trabalhando, né, ganhando sua vida e cuidando da sua família, vocês podem se orgulhar. E faz tempo que eu não faço isso, mas o significado do nome Rispá, dessa mãe Rispá, o significado era pedra brilhante. Interessante, né, pessoal? Pedra brilhante. Uma pedra que ressalta no meio das outras pedras, né? E até eu lembro quando eu estava preparando essa mensagem, eu ouvi uma história de um grupo de senhoras que se reunia no estudo bíblico na favela da Rocinha, e elas estavam falando exatamente desse texto quando uma mulher chamada Célie começou a chorar. E essa mulher chamada Célie começou a chorar, e aí a dirigente dessa reunião falou: o que te deixou assim? E ela falou assim que na favela da Rocinha, um dia os policiais vieram perseguir alguns traficantes e balas perdidas mataram 2 filhos adolescentes dela, um filho e uma filha, e esses 2 adolescentes morreram, e a comunidade, os traficantes da comunidade viram que esses adolescentes tinham morrido, e eles pegaram o corpo e esconderam o corpo, e ela nunca pôde abraçar e ver e despedir dos seus filhos, e por isso ela estava chorando. Mas aí a igreja dela, essa igreja do estudo bíblico, fez um culto de fúnebre, um culto de sepultamento, e aí, de uma certa maneira, houve uma despedida, e aí o coração dessa mulher ficou em paz, né? Mas, assim, estou trazendo tudo isso aqui para vocês, mas e outra alegoria que se faz, né, nessa história também, é sobre as aves de rapina e os animais que querem comer o corpo dos filhos da Rispá, né, pessoal? Quanto mal tem tentado comer a vida dos nossos filhos? O alcoolismo, as drogas, a violência, a pedofilia, a perversidade, tudo isso, de uma certa maneira, são aves de rapina que estão querendo acabar com os seus filhos. E que vocês, mães, e que nós, pais, e que nós, líderes, nós possamos ter essa devoção em cuidar dos nossos filhos, ao ponto de não deixar essas aves de rapina atacarem os nossos filhos, né? Então, assim, a gente ainda está no capítulo 21. No capítulo 21, do versículo 15 ao 16, começa aqui algumas batalhas, né? Tem uma batalha dos filisteus com Israel, né? Davi, aqui fala que o Davi se cansou, né? Interessante que Davi já está ficando velhinho já, né? Assim, no sentido de que nos capítulos anteriores ele já tinha 60, agora
a idade dele cada vez avança e ele já está cada vez mais cansado. E aí aparece um tal de Isbi-Benote. Esse Isbi-Benote, ele resolve atacar. Ele era filho descendente de Rafa, e promete matar Davi. Né? No versículo 17, o Absai, que era um dos comandantes de Davi, ele era sobrinho de Davi, na verdade, ele matou esse Benote, né? E os soldados, é interessante que nesse versículo, os soldados de Davi fazem uma declaração para o Davi, fala assim: Davi, nunca mais você sairá conosco em guerra, para que não apagues a lâmpada de Israel. E diz que, Davi, você vale mais do que 10.000 homens que a gente tem, né? Ou seja, os soldados, eles reconhecem a importância do líder, e ele fala, e aí os soldados falam para o Davi não sair mais devido ao seu cansaço, à sua idade, e ele fica um pouco mais quietinho, e que os soldados iam lutar. Versículo 18 a 19, a gente vê outra batalha contra os filisteus, em Gobe, e aparece aqui um tal de Elanã, né? Que matou. Aí fala que os descendentes da morte de Golias, a lança, né? Versículo 20 fala de outra batalha em Gate, e aparece aqui uma terra de gigantes. Dizem que um homem grande, tinha 6 dedos nas mãos, 6 dedos nos pés, né? E versículo 21, o Jonatas de Simeia, ele matou. Lembrando vocês que na Bíblia a gente tem vários nomes repetidos. A gente precisa tomar cuidado para não confundir os nomes, porque o Jonatas, filho de Saul, já tinha morrido. Então, esse Jonatas que aparece já é um outro Jonatas, né? Assim como eu falei de Mefibosete. Mefibosete tem o neto de Saul e tinha o filho de Rispa, né? Então, assim, os nomes, eles começam a se repetir. E aí fala o versículo 21 que esses filisteus, esses homens aí de guerra, eles foram mortos por Davi, ou seja, pelo exército de Davi. No capítulo 22, o capítulo 22 parece mais um salmo, né? O capítulo 22, na verdade, ele é comparado com o Salmo 18, né? Se você quiser fazer um paralelo entre o capítulo 22 e o Salmo 18, é muito interessante as correlações que existem entre um e o outro. Então, o capítulo 22 é o Cântico de Davi, né? E o Cântico de Davi seria mais ou menos uma moldura do que acontece no primeiro e no segundo livro de Samuel, mas é interessante a gente olhar para todos esses versos em forma de poema, que a gente vê que Deus tem sempre sido acompanhado nas batalhas, Deus abastece, e essa é muito interessante a gente fazer essa comparação para nós no dia de hoje, que Deus nos abastece com o Espírito Santo para cada batalha. E eu vejo que, assim, nessa batalha contra o coronavírus, essa batalha nossa aí de nos manter reclusos em casa, com esse distanciamento social, talvez seja algo que, se você não receber uma capacitação do Espírito Santo, se você não for abastecido todos os dias com a palavra e com o Espírito Santo, muito perigoso, né? Você não aguentar e não suportar essas dificuldades, né? E talvez por isso que desse esforço que eu tô tendo aí de fazer essa devocional com vocês, para mim é uma forma de eu trazer para vocês um pouco da palavra de Deus, da presença do Espírito Santo, orar pela vida de vocês, para vocês aguentarem mais um dia, né? Porque eu sei que não está fácil, eu sei que é difícil, eu sei que muitas coisas passam na nossa cabeça, eu sei que as pessoas dentro de casa estão brigando umas com as outras porque não aguenta mais olhar um para a cara do outro, né?
de vontade de falar, vai trabalhar, por favor, né? Mas assim, a gente está passando por esse momento. Talvez essa devocional de hoje do dia seria um jeito de ajudar vocês a aguentar mais um dia. E é isso que não é eu que quero, mas eu acho que Deus quer da sua vida, né? Deus quer. Você não precisa ser alimentado dos estudos do Pastor Joel, mas você precisa ser alimentado de Deus na sua vida. É Ele que te fortalece, é Ele que é a tua torre forte, é Ele que é o seu escudo, é Ele que é o seu salvador, é Deus que é a sua torre alta, é Deus que é o seu abrigo seguro, é Deus que você vence as suas provações, né? Então eu vejo que é muito importante você olhar esse poema, esse cântico de Davi, olhando Davi aí na sua idade avançada e escrevendo poemas que fazem ele lembrar das grandes coisas, das maravilhas de Deus sobre a vida deles e como que Deus tem fortalecido a vida dele. Eu quero só trazer fazer ressaltar aqui o versículo 21 até o 31, que fala muito de uma vitória humana, né? Se você olhar para esses versículos, né, quando a gente vê o Davi declarando é uma declaração meio humana. Versículo 21, ele começa falando assim: o Senhor me tratou segundo a minha retidão, segundo a pureza das minhas mãos, e me recompensou. Eu guardei os caminhos do Senhor, não cometi perversidade ao afastar-me do meu Deus. Todos os seus mandamentos estão diante de mim, não me afastei dos seus decretos. Tenho sido repreensível para com ele, guardei-me de pecar. O Senhor recompensou-me segundo a minha retidão, segundo a pureza das minhas mãos perante ele. Ao fiel revelas fiel, ao irrepreensível revelas irrepreensível, ao puro revelas puro, ao perverso te revelas astutos. Versículo 28. Salva os humildes, mas aos teus olhos estão sobre os orgulhosos para os humilhar. Tu és a minha lâmpada, ó Senhor, o Senhor ilumina-me nas trevas. Contigo posso avançar contra uma tropa, com o meu Deus posso transpor as muralhas. Eu acho interessante essa questão do lado humano, né? O lado humano de Davi está sendo ressaltado, mas eu vejo que isso, na verdade, é uma aliança que Deus faz com aqueles que o buscam. E eu, assim, queria que você olhasse comigo o versículo 31. Para mim, assim, é o versículo mais bonito aqui desse poema todo, né? O versículo 31 do 2 Samuel 22, ele vai dizer o seguinte: este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam, né? Então, esse versículo 31, para mim, é um versículo assim que mais me enche os olhos ao olhar para o capítulo 22, porque ele está declarando que o caminho de Deus é perfeito. Apesar de a gente olhar para o mundo, apesar da gente olhar para a nossa situação, ver pessoas morrendo, ver pessoas desesperadas, nós temos que entender que o caminho do Senhor é perfeito. E a palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Então, olhando para a palavra de Deus, nós temos que entender que essa palavra ela é essencial para a nossa vida cristã, para a nossa vida com Deus, e ele é o escudo para todos os que nele se refugiam. Amém? Então, vamos lembrar disso. Capítulo 23, então, a gente vê, o capítulo 23 começa falando sobre as últimas palavras de Davi, né? E o capítulo 23, ele fala, eu tenho estudado um comentário que é baseado nos estudos de Martinho Lutero, e o Martinho Lutero gosta desse capítulo aqui, viu? É um capítulo que, para o Martinho Lutero, foi algo muito importante na vida dele. Em primeiro lugar, porque aqui no capítulo 23,
existe uma alusão muito forte, um direcionamento muito forte para a questão da trindade de Deus, né? Então, aqui existe, nesse capítulo, é falado sobre o Senhor Todo-Poderoso, que é o Deus de Israel, e esse seria o Deus Pai. E aí ele fala sobre o descendente, o descendente de Davi, que seria esse ungido do Senhor, que é Jesus Cristo, o Filho. E ele fala também que, o versículo 2, o Espírito do Senhor falou por meu intermédio e a sua palavra esteve em minha língua, né? No Velho Testamento a gente não vê muitas referências sobre o Espírito Santo, mas nesse momento a gente tem visto aqui uma forte referência para as três pessoas distintas de Deus, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E para nós, cristãos, que olhamos para a palavra de Deus e para a Bíblia como algo fundamental nas nossas vidas, nós temos que enxergar sempre a trindade de Deus dentro da palavra de Deus. E era uma dos argumentos fortes na reforma religiosa lutada por Martinho Lutero. Lutero, ele tinha essa questão da trindade como algo muito forte, né? E ele lutava muito por essa doutrina da trindade, né? E aqui esse capítulo 23 é um capítulo que, mesmo no Velho Testamento, a gente consegue enxergar uma questão olhando para a trindade do Senhor. Não vou trabalhar a trindade agora, porque a trindade é um assunto que a gente vai ver mais tarde, mas é algo muito importante. A gente olha aqui uma eterna aliança de Deus, baseada no que a gente chama hoje de reino de Deus, né? E é muito interessante essa ideia de que a eterna aliança de Deus com Davi e com o seu povo seria a instituição do reino de Deus hoje, trazida por Jesus Cristo, né? É chegado o reino de Deus. Jesus começa seu ministério e termina seu ministério sempre dizendo: arrependam-se, é chegado o reino de Deus. Jesus traz para nós aqui, então, essa questão do reino de Deus aqui na terra, e que veio da descendência de Davi e que tornou esse reinado de Davi um reinado, uma dinastia eterna, através de Jesus Cristo. Aí no versículo 8, então, a gente começa aqui uma questão sobre os valentes de Davi. É muito interessante. Se você tiver curiosidade, a gente vai chegar lá, mas em 1 Crônicas, capítulo 11, de 10 a 47, vai ter essa mesma explicação, essa mesma história sobre os valentes de Davi. E aqui ele ressalta 3 nomes importantes, os três valentes de Davi, né, que no versículo 8 ele fala sobre Jabezão, do 9 ao 10 sobre Eleazar, e do versículo 11 sobre Samá. E ele conta um pouquinho sobre a história desses valentes de Israel. Mas aí o que traz a gente um pensamento, olhando para esse capítulo, um pensamento interessante, vem no versículo 15. Né? O versículo 15, ele diz assim: suspirou Davi e disse: quem me dera beber da água do poço que está junto à porta de Belém. Não sei que gosto que tem essa água, mas assim, o que eu penso é o seguinte: quando Davi ele expressa esse desejo, quem me dera me trouxessem água da cisterna da porta de Belém, né? É interessante que esses 3 valentes de Davi, eles ouvem esse suspiro de Davi, e os 3, eles arriscam a própria vida, atravessando a terra dos filisteus, indo buscar um copo de água dessa cisterna de Belém, né? E eles arriscam as suas vidas, né? E aí no versículo 16 a gente vê que eles se arriscam,
né, no versículo 17, e aí eles trazem o copo dessa água para o Davi, e no versículo 17, o Davi diz assim: o Senhor me livre de beber dessa água, seria como beber o sangue dos que arriscaram a vida para trazê-la. E Davi não bebeu daquela água, e foram feitos foram estes os feitos dos 3 valentes, dos 3 guerreiros de Davi. E eu vou parar um pouquinho aqui para a gente pensar um pouquinho sobre esses valentes de Davi, porque existe talvez esse sacrifício que esses valentes fizeram seja algo para trazer de ensinamento nas nossas vidas, né? A primeira pergunta que eu faço para a gente fazer uma reflexão nesse texto dos valentes de Davi é o seguinte: hoje, na sua vida ou na minha vida, né, para nós, a pergunta que eu faço é: como saber o que agrada a Deus? Assim, é uma pergunta que todo mundo gostaria de saber, né? Como saber o que agrada a Deus, né? E de uma certa maneira, eu vejo que esses valentes de Davi, eles tinham essa essa proximidade com Davi, e eles descobriram um desejo lá no fundo do coração de Davi. Então, para eles saberem esse desejo profundo no coração de Davi, de uma certa maneira, eles tinham que... E aí vem a minha pergunta de hoje: como saber o que agrada o coração de Deus? Eles estavam perto de Davi. Eles tinham intimidade com Davi. E talvez nós hoje, para a gente saber o que Deus gosta, o que Deus não gosta, nós precisamos estar perto de Deus, nós precisamos estar íntimos com Deus para saber o que Deus gosta ou o que Deus não gosta. Então, para você saber o que uma pessoa gosta, o que ela não gosta, você precisa ter intimidade com ela, né? Precisa ter muita intimidade com ela, né? Então, assim, eu por exemplo, tenho uma INC, um dos grupos de comunhão, célula, que a gente chama, sei lá, né? Que é de pessoas que são íntimas comigo. E aí, quando eu vou lá na INC, nessa INC, elas sabem o que eu gosto de comer. Elas sabem que eu gosto de tomar refrigerante, qual refrigerante que eu gosto de tomar. Elas sabem qual o tipo de comida que eu gosto de comer. E é interessante, como que a pessoa vai saber disso? Só se tiver intimidade com a pessoa, você entende? Quando você tem intimidade com a pessoa, você sabe que ela gosta, né? Então, esses dias aqui na quarentena, né? Como eu conheço as minhas filhas, eu sei o que elas gostam, né? Então, quando eu faço comida para elas, né? E aí eu chamo: meninas, vem comer. Quando elas vêm comer, elas começam a gritar. Né? Tem batata frita. Se bem que toda criança gosta de batata frita. Mas assim... Mas aí, assim, só de ter isso, como que você sabe, o que eu quero dizer assim, como que você sabe o que Deus gosta e Deus não gosta? Nós precisamos ter intimidade com Deus. E eu queria que a gente pudesse olhar para a atitude desses valentes, né? Você quer ser uma pessoa que agrada ao Senhor? A gente precisa olhar para a atitude desses valentes, né? Então, uma coisa que eu vejo de atitude nesses valentes é que eles fizeram um sacrifício sem pedir nada em troca. Não é verdade? A gente não vê esses valentes aqui falando para Deus: Davi, eu vou lá catar essa água para você, mas quando eu voltar, você me dá um pedaço de terra, você me dá sei lá, você entende? Esses valentes, eles fizeram um sacrifício sem esperar nada em troca, né? Assim, diferente de uma teologia da prosperidade que fala para você assim: faça uma oferta ao Senhor e Deus vai te recompensar, você entende? O que eu entendo é que quando nós damos a nossa oferta ao Senhor, o nosso dízimo ao Senhor, e aliás, é um ponto que nós como igreja precisamos prestar atenção, né? Eu sei que a vida econômica de todo mundo está complicada, mas assim, nós precisamos fazer as nossas ofertas ao Senhor na igreja. E como a gente não tem
gasofilácio, a gente não tem aquele momento de oferta. Por isso que eu, pelo menos na nossa igreja, eu sempre peço para o tesoureiro colocar ali a conta da igreja, no WhatsApp da igreja, é só para quem é membro, tá, pessoal? Quem está assistindo aí, cada um faz a sua oferta na sua própria igreja. Mas a gente coloca aquilo ali, por quê? Porque aquilo é um sacrifício. E esse sacrifício não é um sacrifício que nós fazemos pensando numa recompensa. Você entende? A gente não faz alguma coisa pensando numa recompensa de Deus, né? A gente não faz assim, sabe? A gente não faz um sacrifício por alguém pensando numa recompensa. Isso é uma coisa que Jesus tem mostrado para nós, que é um negócio chamado amor incondicional. O que é um amor incondicional? É um amor que não tem uma condição para ser realizado, um sacrifício de amor, você entende? Eu não faço isso porque eu quero ganhar aquilo. Eu faço isso porque eu te amo, né? Já teve gente falando para mim assim, Pastor Joel, você está gastando muito tempo da sua vida fazendo essas devocionais diárias aí com o pessoal da igreja, né? A gente sabe que para você dar esse estudo de 1h30, 1h15, sei lá, 1 hora que seja, você precisa preparar, você precisa estudar, você precisa, né? E se tiver muito pesado, a gente pede para outros pastores te ajudarem, sabe? E eu fico pensando assim, não precisa, né? Esse sacrifício eu não faço esse devocional para vocês porque eu quero ganhar alguma coisa, ou porque meu salário vai aumentar, ou porque eu vou ser recompensado por alguma coisa. Não, eu faço isso aqui incondicionalmente por amor a cada um de vocês. Meu desejo é que vocês estejam crescendo, é que vocês, no meio dessa quarentena, vocês estejam sendo cuidadas por Deus, vocês estejam buscando a Deus, vocês continuem com a sua esperança no Senhor, vocês cresçam espiritualmente, absorvendo algumas informações importantes da palavra de Deus, que te alimente espiritualmente, que te fortaleça. E esse meu sacrifício aqui não é condicional, eu não estou esperando nada de vocês, eu não espero nem elogios, se você não quiser elogiar também não precisa, eu espero só que Deus te abençoe, que Deus derrame graça na sua vida, que você consiga passar todos esses dias de quarentena cheio da presença de Deus, cheio da palavra de Deus, com esperança no Senhor, sendo protegida pela graça e pela mão de Deus. Você entende? Isso é olhar para a atitude dos valentes e pensar em transformar isso para as nossas vidas, né? Outra coisa que eu olho para esses valentes é que esses valentes, eles não enxergavam obstáculos como dificuldades. Eles enxergavam obstáculos para serem transpassados, ou para ser ultrapassados, entendeu? Quando você olha para um obstáculo, você olha para o obstáculo e você dá muita força para o obstáculo. Nossa, esse aqui vai ser difícil. Não, os valentes, quando eles olham o obstáculo, eles falam assim, eu vou atravessar esse obstáculo. Os valentes, se eles estivessem hoje aqui, nos dias de hoje, eles iam olhar para essa reclusão social do coronavírus, eles iam olhar para as dificuldades econômicas que a gente está vivendo, eles iam olhar para as pessoas que estão ficando doentes, eles iam olhar para a igreja que não está se reunindo fisicamente, eles iam olhar e eles iam falar assim, nós vamos vencer os nossos obstáculos. Isso é uma atitude de pessoas valentes, né? Outra atitude de pessoas valentes é que eles não ficam presos nas pessoas bem-sucedidas, né? Eles não ficam tomando como exemplo só pessoas bem-sucedidas, olhando para si que eles possam mostrar alguma coisa para os outros, mas não. Os nomes deles podem ser até esquecidos, mas eles precisam ser corajosos e fazer aquilo que agrada ao Senhor. Outra atitude dos valentes é que eles não são os que estão no púlpito ou na TV. Eles não são. São pessoas simples. São pessoas lá da igreja que estão servindo, que estão fazendo a parte dele, que estão engrandecendo o nome dele, sacrificando por algo que vai agradar somente o coração de Deus. Não precisa aparecer, não precisa ser
as luzes que brilham para as outras igrejas, mas eles precisam fazer a parte deles. E última coisa que eu penso nesses valentes, que é da atitude deles, que eles desejam que o reino cresça e que o nome deles não precisa ser louvado, não precisa ser exaltado, né? Que eu oro para que a nossa igreja seja uma igreja cheia de valentes do Senhor, pessoas valentes do Senhor, pessoas que não precisam, você não precisa lembrar do meu nome, você não precisa lembrar, sabe, dos meus antepassados, você não precisa lembrar de nada que eu faço do meu nome aqui, mas você precisa lembrar do nome de Jesus. Você precisa lembrar do nome de Jesus. Você precisa lembrar de que esse Jesus é que morreu pela sua vida, que salvou a sua vida, que veio ao mundo, que amou você, que deu a vida por você, né? Então, assim, quando a gente olha para esses valentes, eu acho que algumas coisas interessantes que eu peguei também, os valentes nunca largam a sua espada. E para nós hoje a espada é o quê? A espada é a palavra de Deus, né? Os valentes nunca largam a sua espada. Os valentes também, outra coisa que eu vejo que os valentes seguiram em frente e não desistiram. Não desista da sua vida cristã, não desista de viver o reino de Deus na sua vida, não desista de lutar pelo evangelho do Senhor Jesus. E os valentes, eles também, última coisa que eu quero falar dos valentes, falei demais já, mas os valentes, eles tinham certeza que Deus estava com ele. Nunca esqueça que Deus está com você. Deus está com você, está te abençoando, né? O capítulo 23 termina falando sobre mais alguns heróis. Ao todo parece que são 37, mas ele dá alguns nomes aí: Benai, Azael, Elanã, Samá, Eb, Salmon, Heled, Benai, Abialbon, Ebiaba, Elifelete. Então, se você está procurando o nome de alguém aí para um bebê, para um netinho seu aí, tem uma lista boa aqui para você trabalhar, tá? E o capítulo 24, então, eu não anotei muito do capítulo 24, mas, assim, anotei sim, cadê? Onde que eu tô? Aqui. O capítulo 24, então, ele é um negócio meio à parte, mas o livro de Samuel termina com o capítulo 24, que, na verdade, a gente vê um pecado de Davi, e é uma ira do Senhor contra Israel. Davi resolve fazer o censo de Israel e de Judá. Ele envia Joabe e os seus comandantes para fazer um recenseamento, um levantamento de quantos homens, quantos militares eles têm em Israel e em Judá. E é interessante que Joabe, no versículo 3, eu não sei se você prestou atenção, mas no versículo 3, o Joabe, ele faz um questionamento para o Davi, né? E ele fala assim: ô meu rei, por que o senhor deseja fazer isso, né? Porque qual é a razão de você querer fazer um recenseamento, né? E é muito interessante como Joabe foi usado por Deus para ajudar Davi a não pecar. Até então, aquilo que eu falei para vocês outro dia, né? A tentação e a aprovação. Aqui existe uma tentação. E alguns comentários dizem até que Deus permitiu que Satanás colocasse essa artimanha no coração de Davi. Mas, assim, de uma certa maneira, como Joabe, ele faz essa pergunta para Davi e fala assim: Davi, por que você quer fazer isso? Eu acho que era um ótimo momento para Davi desistir desse pecado, né? Para Davi desistir desse censo que ele queria fazer, mas que não estava no coração de Deus, né? Mas mesmo assim, Davi manda eles irem. No versículo 4, Joabe vai com seus comandantes, faz o recenseamento. Do 5 ao 8, registra aqui os locais onde Davi estava, onde o Joabe fez o recenseamento. E no versículo 9, o Joabe apresenta o relatório do recenseamento e diz que Israel tinha 800.000 homens e Judá tinha 500.000 homens. E a pergunta, talvez, que você
a gente faça nesse texto aqui do capítulo 24 por que o censo era um pecado tão grave, na verdade? Por que será que o levantamento, né, fazer uma contagem de quantas pessoas a gente tem, que o tio Davi tem, era um pecado? E aí eu vou trazer para vocês um comentário bíblico que ele traz essa ideia de que o pecado de Davi no censo era, na verdade, uma questão de orgulho e sede de poder. Né? Puxa, Davi, ele teve uma caminhada, uma jornada tão longa e tão preciosa aos olhos do Senhor, né? De sempre escolher as coisas certas. E fico pensando assim, na sua idade avançada, eu vejo assim, a idade avançada não é sinal de que você deixou de pecar. A idade avançada não é sinal de que você ainda peca. Né? Por mais brilhante que tenha sido o seu passado, nós temos que fazer aquilo que a gente conversou algumas devocionais atrás. Nós temos que vigiar e orar. Porque não é porque o seu passado foi maravilhoso que você não está mais sujeito a pecar. Mas mesmo na idade avançada de Davi, Davi tinha ele teve essa queda, essa propensão pelo pecado, e esse pecado do censo, que Deus não queria que Davi fizesse o censo, mas Davi queria, e era uma questão de orgulho e sede de poder, Davi fez e ele pecou. E aí a gente vê aqui no versículo 10, se você olhar para o versículo 10, a gente vê que Davi, ele se arrepende, ele fala assim, pequei gravemente com o que fiz, e agora o Senhor implora que me perdoes do pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. A grande loucura aqui foi fazer aquilo que Deus não se agrada, foi fazer o que Deus não queria que ele fizesse. Né? E foi um pecado. E aí aparece o profeta Gad no versículo 11. No versículo 12, então, o profeta traz 3 opções de punição, né? Interessante, né? Acho que eu nunca fiz isso com a minha filha. Agora eu vou te dar 3 opções de punição. Você pode escolher. Ficar sem celular, ficar sem, né, sem comer batata frita, né? Mas assim, Deus deu 3 opções de punição, né? 3 anos de fome na sua terra, 3 meses fugindo dos seus adversários, ou 3 dias de praga na sua terra. O versículo 14 é muito interessante. Davi, ele fala assim, prefiro cair nas mãos de Deus e não nas mãos dos homens. Por quê? Porque Deus é misericordioso, não é verdade? E se você cair nas mãos dos homens, os homens não são misericordiosos, os homens não têm talvez, né, não tenham Deus no coração, e a sua impiedade, né, vai ser pior. Então Davi, na sua sabedoria, ele fala, prefiro cair nas mãos de Deus. E o versículo 15 diz que vem a praga, então, sobre Israel, morrem 70 mil, e esse era só o começo da praga, né? Nenhuma coincidência em relação ao coronavírus aqui no nosso planeta Terra, mas assim, de uma certa maneira, o versículo 16, até Deus falou já basta, né? E Davi também, do versículo 17, a oração, olha só, essa é uma oração de Davi, né? Que o teu castigo caia sobre mim e a minha família. Ó, mais uma vez, ó, a família entrando no castigo do Velho Testamento. E aí o versículo 18, então, Davi resolve edificar um altar lá na terra do Araúna, e o Araúna, então, resolve dar apoio para o Davi para fazer esse altar e o sacrifício. O Araúna quer dar tudo isso como benefício, como oferta para o Davi, mas Davi resolve pagar um preço justo, e o versículo 25 diz que a praga cessou, né? O Davi edificou ali um altar do Senhor, ofereceu holocausto de sacrifício de comunhão, então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra, e a praga parou de destruir
Israel. Né? Vou trazer aqui para vocês, né, esse clamor, esse altar do Davi. Para mim é uma atitude de oração, é uma atitude de buscar ao Senhor em observância a uma praga. E talvez, olhando isso para nós no dia de hoje, seja a nossa oração e o nosso clamor para que esse coronavírus seja interrompido pelo poder de Deus. Talvez a nossa humanidade está precisando de um clamor por perdão ao Senhor. Talvez a nossa a humanidade está precisando de um clamor em conjunto pelo fim dessa praga que é o Covid-19 na humanidade. E ontem eu fiquei muito encucado em relação ao o presidente da República, né, o Bolsonaro, pediu para fazer uma campanha de jejum e oração pelo país. E eu vi, assim, durante o dia inteiro de ontem, eu vi muitos pastores reclamando sobre isso, muitos pastores falando assim, não entra nisso não, porque isso é campanha política, não entra nisso não, porque isso aí é... Aí as pessoas começaram a falar que não é assim que faz jejum, que o jejum é feito dessa maneira, dessa outra, mas eu comigo mesmo, eu vou colocar a minha opinião, tá, pessoal? Mas assim, as únicas pessoas que podem falar de jejum é pessoas que fazem jejum, né? E outra, se isso fosse obra do inimigo, o inimigo não junta as pessoas para orar por salvação, o inimigo não junta as pessoas para orar para o fim de uma praga que está assolando a humanidade. Então, assim, eu não quero exaltar o presidente da República e falar que ele está certo, mas eu queria dizer para vocês que se as igrejas cristãs, né, as igrejas católicas, todas as igrejas, se a gente pudesse juntar em oração, em busca ao Senhor para o fim de uma praga, eu acho que isso seria algo bom, algo que faz parte da nossa campanha diária, né, de luta, né? E eu não vejo mal nenhum em unir os nossos esforços e as nossas igrejas para a campanha política, não é para a campanha política, mas para a campanha de oração para o fim de uma praga que tem assolado a nossa humanidade, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, né? Então, assim, eu assim sugeriria a cada um de vocês, eu não estou fazendo nenhuma convocação santa, né? Alguns falaram assim, o presidente está achando que é Josafá e um rei querendo fazer todo mundo orar. Só às vezes eu vejo assim, só porque você é um cara que não foi chamado para fazer parte daquele videozinho do Bolsonaro, você vai ficar chateado e você vai contra uma convocação santa de orar pelo país. Essa convocação, para mim, é uma convocação de orar pelas pessoas, é de buscar o Senhor, é de pedir arrependimento. O jejum, ele tem essa força de você enfraquecer a carne para fortalecer o espírito, né? Então, assim, eu não quero tomar posição política, mas eu quero tomar a minha posição em relação a Deus. E eu quero que a gente possa olhar para Deus e pensar, Deus gostaria que nós nos uníssemos para orar e buscar o Senhor e levantar um altar para que essa praga seja interrompida? Eu acho que sim. E talvez essa seja a motivação maior da união das igrejas, da união dos cristãos, da união de todos aqueles que creem no poder do Deus de Israel, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, na palavra de Deus, e a gente nos unir por isso. Então, se você quer fazer parte dessa campanha, continue em oração, né? Continue levantando o seu altar de adoração ao Senhor em busca do fim dessa praga que tem assolado a humanidade, a nossa cidade, e que está tão próxima de nós, tá bom? E eu quero pedir uma oração especial, um irmão nosso da igreja, o irmão Rodrigo, que toca violão para a gente, o Rodrigão, ele foi levar o pai dele para o hospital, o pai dele está com alguma coisa de labirintite, né? Mas como tem contato com o hospital, queria pedir para a gente estar orando pelo pai do Rodrigão, para Deus proteger o pai dele e a família que foram para o hospital, mas que a gente possa
fazer parte dessa campanha do Senhor, né, para orar pelo fim dessa praga. Amém? Pessoal, a gente está no Zoom hoje normal. Se alguém tiver alguma pergunta, né? A gente falou demais hoje. Hoje a gente foi do capítulo 16 até o 24 e acabamos com esse livro de 2 Samuel, né? Então, se você tiver alguma dúvida, como o tempo já está muito avançado, e eu sei que vocês precisam, eu também preciso preparar um almoço, né? Vamos. Se você, eu não estou vendo vocês escreverem dúvidas, pessoal. Tenha liberdade aí. Se você tiver dúvida, manda no meu WhatsApp aí. Eu tenho respondido. Quem me faz pergunta no WhatsApp sabe disso. Se vocês perguntarem, eu respondo, né? Então eu quero responder as dúvidas aí. Então vou terminar agora aqui no Zoom, mas se você tiver perguntas, depois você faz no WhatsApp para mim, tá bom? Vou orar para a gente terminar esse momento. Então. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pelo estudo que a gente fez aí do primeiro e segundo livro de Samuel. A gente deu uma caminhada boa, com várias paradas aí para falar sobre alguns assuntos importantes na nossa vida. E eu peço que o Senhor continue nos abençoando através dessas devocionais. Enquanto for possível a gente fazer essas devocionais, que o Senhor nos abençoe através delas. Te agradecemos pela vida de cada um aqui que tem se dedicado, que tem se esforçado em estudar a Tua Palavra, em participar desses estudos, que o Senhor continue derramando da Tua graça, da Tua proteção sobre as nossas vidas. Te agradecemos e te pedimos tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, pessoal? Então, a gente se vê amanhã e obrigado pela participação de todo mundo aí, que a gente continue estudando a palavra, tá bom? Tchau, pessoal. Até amanhã.